Boa noite, queridos. A paz é uma alegria enorme. Agora eu digo como alguns irmãos me deram essa oportunidade para testemunhar, né, pastor Nilson? Glória a Deus. A minha vida está muito mais fora de Brasília do que em Brasília. Muitas viagens pelo conselho e pelas nossas igrejas no Brasil. E, na verdade, eu não venho aqui, não é porque eu não queira, não. Porque eu gosto tanto dessa igreja que vocês não imaginam. Como diz um pastor aí, pode ter melhor, mas igual essa não tem. Com certeza não tem. Abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler um trecho em Mateus, capítulo 4, dos versos 12 até em diante. A palavra de Deus diz assim: ouvindo, porém, Jesus, Mateus capítulo 4, verso 12, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, acompanhado de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Pai querido, a tua história não começou nesse trecho narrado por Mateus. Nós sabemos da grandeza da tua presença, do amor, do teu coração, da presença do Pai na tua vida, e tu passando essa presença para a vida daqueles que creem no teu nome e te seguem. Senhor Jesus, eu quero, nesse instante, com o meu coração voltado para esta palavra, ligado a esta palavra, ligado ao teu chamado, ligado à vida que o Senhor colocou dentro de mim, dizer do nosso amor, da nossa alegria, da nossa gratidão, da nossa entrega, da nossa devoção ao teu nome, e pedir que esta palavra possa trazer para a mente dos meus irmãos um profundo gosto, prazer, regozijo de estar contigo até o fim da vida. Deus, essa é a minha oração, em teu nome, para a glória do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, eu me apego sempre a Jesus. Desde que eu o conheci,
pela pregação do Evangelho, uma pregação simples, bem natural, uma pregação apenas da leitura da Bíblia, da tentativa da interpretação por aquela pessoa, semi-analfabeta, mas cheia do Espírito Santo. E eu não tinha também conhecimento de nada ou quase nada na vida, era criança ainda, e ouvia essas leituras da Bíblia, e me apegava e ficava meditando sobre isso. E o tempo passou, eu continuei lendo e meditando, e cada vez mais, a palavra se firmava dentro de mim. A palavra criou raiz profunda na minha vida, ao ponto de produzir muita alegria, muita convicção, muita certeza, e acreditar no Jesus que se diz ser Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Isso também me trazia uma certa indagação, e eu continuava lendo e buscando essa verdade, cada vez mais, e vendo acontecer milagres, do jeito que aconteceu com Jesus, na vida de Jesus, ele fazendo. Mas, na caminhada, neste mundo, um mundo profissional do pecado e do erro, na verdade, o mundo não gosta da santidade. O mundo não tem prazer em negar-se a si mesmo. O mundo não tem prazer em retroceder da sua prática para Deus. Porque o mundo não vê Deus. O mundo não acredita em Deus para servi-lo, para se despojar da sua profissão pecaminosa e se purificar para caminhar, para ver Deus, para conhecer Deus. Então, quando você lê a palavra, conhece esse Jesus, você fica exatamente na contramão do sistema. E aí você começa a ter as suas lutas, a sua salvação ficando mais difícil para você conservar. Obrigado, Deus. Lembrei da água que você abriu para mim, companheiro. A minha voz não é essa voz bacana assim desses cantores aqui, mas... E eu continuei lendo a Bíblia, e fui crescendo e virando rapaz adolescente, rapaz homem, e na idade madura, idade mais idoso, velho, eu nunca vou ficar, mas idoso eu estou ficando, sabe? Eu não vou ficar velho, vou ficar idoso, bem idoso. Idoso até o fim da vida, idoso, não velho. E nessa caminhada, eu buscando entender, porque agora entra a questão que você conhece, que a maioria conhece, vê pessoas que se esfriam na fé evangélica. Pessoas que se acomodam nessa caminhada e não buscam mais a Deus como buscou no início. Pessoas que deixam esfriar os dons que receberam do Espírito de Deus. E ainda até pessoas que dizem assim, eu fui crente, eu fui pastor, eu fui líder, eu fui professor de Bíblia, e hoje, o que você é? Não, hoje eu estou aí. Existe uma categoria aí, chamada dos não praticantes. Você já ouviu falar disso? Os evangélicos não praticantes. Então eu volto agora, meus irmãos queridos, para uma coisa que também me trouxe grande indagações a mim. O conhecimento de Jesus Cristo. O conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Ele chegou pregando o reino é chegado.
Arrependei-vos, porque o reino de Deus, porque está próximo o reino dos céus. O reino, quando a Bíblia faz a referência do reino dos céus e o reino de Deus, está falando da mesma coisa. Jesus Cristo veio mostrar as virtudes, as coisas do reino e implantar as virtudes de Deus, o poder de Deus, o reino de Deus naquele que acredita, naquele que recebe a Ele como Senhor e Salvador. Você crente, você fiel, você convertido, o reino de Deus está dentro de você. Em você tem uma coisa de Deus que o diabo não pode tirar, mas você poderá perder se acontecer aquilo que eu falei aqui atrás. O que Deus coloca em você, o que Jesus Cristo deu para você, na chegada e na pregação dessa palavra, não tem força do sistema satanizado que está aí, que poderá tirar. O reino está em você, o Espírito está em você. A Bíblia chama de selo do Espírito para o dia da redenção. Paulo fala disso. O Espírito Santo de Deus foi colocado no convertido a Jesus. Mas volto à pergunta, por que existem indivíduos que se esfriaram? Por que existem indivíduos que se afastaram? Por que existem líderes que deixaram de ser líderes e estão caídos nas trevas? Ou seja, apostataram dessa fé em Jesus Cristo. Por quê? A pregação do Evangelho, aqui do altar da igreja, aqui uma classe muito grande para a gente trabalhar ensinando. A classe do aprendizado, a educação, diz que quanto menor a classe, mais o aluno aproveita a matéria. Uma vez por semana, ouvindo uma aula desta aqui, daqui a 3 dias ele pergunta, o que foi que ele falou, que ele pregou? Você não vai responder. Eu ouvi hoje de manhã uma aula de Bíblia interessante, edificou todo mundo que estava aqui, como tem sido. Mas no meio da semana pergunta o que ele falou. Se você sabe, se você se lembra. É por isso que a Bíblia não é um jornal que você lê a notícia, mas é um livro que você estuda. E eu vendo essas coisas, eu passei a buscar quem é Jesus para mim. Porque os escândalos cometidos por líderes, dito líderes e cristãos, afastam quem não tem raiz da palavra no profundo do seu coração. Porque quem não tem raiz profunda da Bíblia no seu coração, lê os homens, as pessoas. Todo homem é igual, todo homem. A fragilidade é igual para todos. Os ataques, as tentações são iguais para todos. Quando o homem está na liderança de uma santidade dessa, que é a palavra, ele tem os ataques previsíveis e os ataques imprevisíveis. A imprevisibilidade das estratégias satânicas para líderes são muito maiores que para qualquer irmão, qualquer crente. E daí você vê por que alguns desaparecem, por que alguns caem. Outra coisa, é preciso criar raiz da verdade de Deus no coração. É preciso criar a força de Deus no coração. Aí é que o reino de Deus passa a existir de verdade dentro de você. Quando o reino existe em você, você jamais vai negar Jesus, custe o que custar. Eu citei para os líderes lá no sítio, e vou citar aqui para vocês algumas coisas. Conhecer Jesus. O apóstolo Pedro estava com Jesus mais de 3 anos.
Ele viu esses milagres que eu li aqui e viu muitos outros milagres, porque aqui foram apenas alguns milagres. Se você ler os milagres de Jesus, é uma relação enorme. Eu tenho catalogado um pouco deles. Nessas Bíblias de estudo aí tem a relação dos milagres de Jesus. Ele então caminhando com Jesus, ouvindo Jesus, Jesus pregando para eles, Jesus curando enfermo, aquela maravilha, aquela graça, só de estar na presença de Jesus, o céu estava presente. Ele viu aquilo. Pedro era um sujeito que tinha a idade, equiparando a idade de Jesus, era um camarada que era empresário de pesca, era um sujeito que tinha empregados e tinha alguns barcos do Mar da Galileia, e ele largou e seguiu Jesus, mas com uma perspectiva puramente terrena. Mesmo vendo os milagres, a perspectiva era terrena. Irmãos, eu fico preocupado com multidões e multidões entrando nas igrejas a troco da bênção que vai buscar. Essa perspectiva é daqui, não sai daqui. Eu vou buscar a minha bênção. Você precisava vir para juntar com os seus. A reunião aqui é para ter comunhão uns com os outros e comunhão com Ele e glorificar Ele juntos. Esses cânticos aqui, hoje foi tudo para mim, esse repertório aí do louvor. E de manhã também, mas hoje foi bem assim no meu passado. Que eu não sou velho, mas estou meio idoso. Esses hinos eram da minha época de mais jovem. Foi bom, maravilha. Então, eu fico vendo Jesus não existe da história registrada no Evangelho. A história de Jesus registrada no Evangelho é a ponta da árvore que deu os frutos, são os frutos dele. A presença dele veio com essas ofertas. E as pessoas que correm atrás de Jesus para buscar essas bênçãos, nunca descem a raiz do conhecimento. Aonde está? Você começa em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, 28, que diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem façamos? Foi uma pessoa ou foi mais de uma pessoa aqui? A escritura está assim na minha Bíblia, não sei se na sua está no singular, na minha está no plural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, para fazer um ser extremamente inteligente, como era Adão. Adão não era o homem que é esse homem aqui, com essa mente embotada, estuda, não aprende, busca e não sabe. Adão tinha uma capacidade de governo, uma inteligência tremenda. E Satanás não derrubou Adão numa rasteira, não. Ele armou uma estratégia muito bem preparada, através da pessoa mais importante na vida de um ser humano, que é a esposa, que era a mulher. Se tem alguma coisa mais importante para uma pessoa do que o seu cônjuge, você me explica, que até hoje eu não descobri. Foi essa pessoa que Satanás armou o esquema para tirar essa cabeça, essa inteligência, essa capacidade de reduzir a vida dele há poucos anos na terra. E Deus proibiu Satanás de matar a espécie humana. Ele cria armadilhas, mas o homem mantém um racional que consegue se livrar da morte, porque o prazer desse inimigo cruel, chamado diabo, é acabar com a espécie, principalmente em pecado, para não ocupar o espaço que ele ocupava no trono do Pai. Satanás é um ser invejoso. Ele não volta de onde ele veio. E ele não quer que a criatura mais importante de Deus, que é a espécie humana, vá ocupar o espaço dele. É por isso essa estratégia toda, para dificultar as pessoas se aprofundar no conhecimento de Cristo e viver uma vida mediana e até longe de Deus. Conhecer Deus e não viver Deus. Ou não conhecer Deus e fazer de conta que conhece.
Então, lá no Gênesis, você tem essa citação no capítulo 1. No capítulo 3, no verso 15, diz: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, Satanás. Capítulo 7 de Isaías disse: da virgem nascerá aquele que é o Emanuel, seu nome, e vai falando. Capítulo 9 de Isaías, outra história sobre nasce o filho de uma virgem. A história de Jesus é antes da fundação do mundo, antes do planeta. Ele estava no princípio, como diz o capítulo 1 de Hebreus, que ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E João também escreve isso no capítulo 1. Conhecer Jesus é saber que ele é o anjo do Senhor que falou a Moisés. Ele é o fogo que queimava a sarça, que subia aquelas labaredas e saía uma voz. No entanto, não destruía a árvore. E teve uma voz e convenceu. E naquele momento, Moisés conheceu Deus. Uma coisa é você conhecer de informação, outra coisa é você conhecer, de buscar conhecer, e o Espírito Santo revelar a você quem é Ele, porque você está buscando conhecer. Quem conhece Jesus não afasta dele, não se esfria na fé, não renuncia, não se prostra, nunca terá esta palavra, fui. Quem conhece Jesus sempre dirá, eu sou. Você quer chegar no finzinho da sua vida, de cabeça erguida, glorificando a Deus, diga, eu sou. Esse Pedro que eu falei lá atrás, viu tudo aquilo. Quando Jesus foi preso, que Jesus estava no alpendre da casa de Caifás, em Jerusalém, e ele no pátio, apavorado com outros ali, e tinha um bocado de... Sempre quando tem uma confusão, não tem uns caras que gostam de estar perto de confusão? Lá estava no alpendre, lá no terreiro da casa de Caifás, lá fora, acenderam um fogo, e ele estava lá perto daquele fogo, e Pedro estava por ali, curioso. Chega uma criada, e diz, uai, tu não é um daqueles? Ela disse, não sei de que você está falando, não conheço esse aí, negou Jesus. Aí vem outra criada, as criadas, elas prestam atenção das coisas, você está pensando, fica falando tudo em casa para as criadas, lá para você ver, sabe tudo. Chegou a outra e disse, olha, você é um deles, você é um deles, cara, você aqui, tá, já ficou bravo, eu não sei de que você está falando, já começou a ficar bravo com a menina. Aí ela saiu, aí no meio deles, tinha um cabra daqueles ali, meio... que esse cachaceiro que estava ali, olhando ali, disse, cara, teu jeito de falar é dele, é que nem os dele. Esse jeito seu é dele, cara. Você não me engana. Você não me engana. E espalhou a notícia para o grupo que estava ali, olha, esse camarada aqui é dele, olha o jeito dele falar aí, ó, não parece? Aí o povo é dele, sim. Para quê? Pedro virou uma fera. Começou a esbravejar e a xingar todo mundo. Eu não sei de quem você está falando, eu não conheço esse homem. Pedro estava 3 anos. Pedro não mentiu. Você acha que Pedro mentiu? Pedro conheceu um homem, ele não conheceu Jesus, até ali. Ele nunca conheceu o Jesus Cristo, o Deus entre nós. Ele não conheceu a essência do reino de Deus. Ele conheceu um homem que ele esperava derrubar o poder do império que estava pisando no país dele lá, e ele ia ser ministro. Como ele era mais inteligente, ele ia ser o ministro aí da fazenda, certamente, eu não sei. Ele é capaz dele ser, como é que é o negócio da Casa Civil, ele ia ser aquele cara, ele disse, eu vou mandar nessa turma toda. Então, Pedro nunca conheceu Jesus até ali. Aí Pedro levanta aqui, ó. Pedro acabou de dar aquela geral na turma assim toda, olha para o alpendre assim, está Jesus lá olhando para ele. Jesus está lá, deu mal agora. Como é que foi isso?
não está certo. Aí Pedro foi saindo por ali e sumiu. Aí ele foi tomado de uma emoção terrível, começou a berrar, a chorar, aí saiu. Foi embora. Esse Jesus que ele estava vendo ali, gente, foi crucificado e foi morto. E foi colocado na sepultura emprestada de José de Arimateia. 3 dias depois, chega uma notícia lá para ele, que esse Jesus tinha ressuscitado, tinha visto ele. Sempre uma mulher que está no pedaço. Foi uma mulher que derrubou Adão, é a mulher que descobriu Jesus ressuscitado. Elas estão sempre no pedaço. O mundo agora está dominando o Brasil, o mundo. Elas não são brincadeiras, tá? Problema de você, problema é seu. E eu descobri um negócio, pastor Nilson, que elas são muito melhores do que os missionários. Estou querendo ordenar agora só missionária para o sertão, viu? Descobri que uma maioria das que foi para lá, elas é que dirigiam a igreja. Descobri depois isso, eu não fiquei muito... Eu, mineiro, baiano, mineiro invocado, descobri que eu mando um missionário, chega lá, a mulher que está dirigindo a igreja. Mas aí, o tempo passa, Jesus Cristo ressuscita, Jesus Cristo vai, Pedro diz assim, gente, eu vou voltar para pescar. A turma toda diz, não, eu vou com você, porque Pedro é que dava as ordens lá, né? Aí sai todo mundo, vai para o mar, e Jesus está lá na praia andando, chega, ele levanta a cabeça, vê Jesus. Cara, aí João era o seguinte, João era um cara magrelo, falava forte, assim, voz de trovão, mais novo, ele era o mais novo. João, quando andava com Jesus, a idade dele, a média de idade de João, era 16 anos, 17, por aí. Ele era de menor ainda, tá? Se fosse aqui, era proibido trabalhar, mas lá ele podia trabalhar. Era da minha época, que eu podia trabalhar desde menino, de criança, está tudo certo. João trabalhava. E João olha assim, é o Senhor. Pedro é o Senhor, é. Aí ficou, Pedro, as mulheres tinham razão. Mulher sempre tem razão, as mulheres tinham razão. Cara, aí lá veio ele, Jesus falou, vocês têm alguma coisa para comer aí? Tem. Tinha peixe, assaram o peixe, Jesus comeu com eles ali, ressuscitado. Aí o negócio vai, diz, meu Deus, é Jesus. Aí Jesus chama Pedro, Pedro, vem cá. Vem cá, Pedro. Pedro, vem cá. Vem cá, Pedro. Isso aqui é... Tu amas-me? Sim. Tudo sabe, tu não sabe, tudo Era pegadinha. Pode sentar, você gaguejou, não ama. Ele disse, então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus... Cara, tu me negaste 3 vezes, me perguntou 3 vezes, tu me amas, 3ª vez, apacenta os meus cordeiros. Aí Pedro entra num desespero, pior do que aquele de quando ele não conhecia. Ele disse, isso aqui realmente é o Senhor. Irmãos, Pedro, eu estou narrando aqui algumas coisinhas para citar. Quando você conhece Jesus, a coisa muda. Pedro havia dito, por uma revelação do Espírito Santo, no último mês de Jesus, e na Alta Galileia, próximo ao Monte Hermon, onde eles estavam num retiro de oração, e de lá Jesus vem para Jerusalém para morrer. E nessa caminhada, nesse caminho, Jesus perguntou aos discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí um disse, que é um profeta, até negócio. E você, Pedro? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala isso, Jesus vira para ele, Pedro, não foi carne e sangue que tu revelou, mas o Espírito do meu Pai que te revelou essa verdade. Pedro falava umas verdades que não era dele. Pedro já estava mais ou menos, Pedro estava engatilhado no caminho para ser o que ele era, né? Mas Pedro ainda não conhecia Jesus. Gente, foi esse Jesus que eu conheci, quando eu quase que os meus pés resvalavam por um escândalo de um líder.
Eu voltei essas citações que eu fiz aqui, eu levantei lendo uma por uma, para ter certeza de que eu não estava errado, porque eu não posso acreditar em homem. Aquele meu ídolo que eu acreditava e que pregava, e que eu falava em línguas, de ver ele pregar cheio do Espírito Santo, aquele líder foi para o chão e me derrubou também. Eu pesquisei essas profecias, sabe? Menino, 16 anos, pesquisei, porque eu era novinho, mas eu já pensava, tá? Quando se tratava de espiritualidade, eu pensava. Eu fui o cara que mais correu de mulher, de menina na vida, sabe? De namorada, eu fui doido com medo delas. Se tem um cara que tinha medo de menina, era eu, sabe? Porque eu li a Bíblia, cara. Eu li a palavra de Deus. E eu sou mineiro sarado, então eu tinha que ler a Bíblia. Aí, eu fui lendo a Bíblia, quando eu falei de raiz, a Bíblia nasceu dentro de mim. As raízes da verdade nasceram na minha vida. E eu fui conhecendo Jesus. Disse, todo mundo pode se acabar, eu fico de pé, porque eu conheço Jesus. Jesus é a minha força, Jesus é a minha luz, Jesus é o meu baluarte, Jesus é a minha torre, Jesus é o meu redentor, Jesus é o meu salvador, Jesus é o teu salvador, Jesus está em você pelo Espírito Santo, Jesus é a sua vida. Jesus é a minha vida. Não adianta o mundo levantar, mentir, fazer toda essa... Você já viu como é que o povo está mentindo, gente? Vocês viram aí, esses últimos dias, como teve mentira. Esse é o mundo, meus irmãos, o mundo é isso aí. Agora, crente precisa conhecer Jesus, para também não entrar na mentirada aí, não viver mentindo. Direto, conhecer o Senhor Jesus. Eu volto. Isaías 53 fala do sofrimento, da morte de Jesus. Mas Jesus fala que ele falou várias vezes que ele ia ressuscitar. Ninguém acreditou. Pedro agora acreditou. Os discípulos acreditaram. Aí no Pentecoste, 40 dias depois, Jesus ordena que eles fiquem na cidade, que serão revestidos do poder do Espírito Santo. Era em torno de 500 pessoas que ouviram isso e Jesus foi subindo ao céu, diz a Bíblia. No dia de Pentecostes só tinha 120, os outros já tinham tudo vazado para suas aldeias. Porque aquilo ali não devia ter condições humanas de ficar higiênicas e etc. Porque se você conhecer aquele deserto lá, você vai achar que realmente aqueles que foram, você é capaz de ter ido também. Mas 120 ficaram lá. E o Espírito Santo, 10 dias de oração e de jejuns. Jejum porque não tinham o que comer mesmo, né? E oração porque estavam orando mesmo ali. Né? Então, no 10º dia, o Espírito Santo foi derramado, todos cheios, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a transbordar em línguas, e foi uma coisa do céu. Poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Se cumpriu ali, o reino de Deus é chegado até vós. Está próximo o reino dos céus. O reino dos céus chegou de vez na vida deles. E o reino dos céus está na nossa vida pelo poder do Espírito Santo, pelo Pentecoste que acontece na sua vida, na nossa vida. A partir daquele momento, não só Pedro, mas todos os que estavam cercando e creram em Jesus, a partir daquele momento, eles passaram a conhecer de fato Jesus. E a igreja cresceu na Ásia como cresceu. Paulo teve um encontro também com ele. Paulo não viu Jesus nessa ocasião, mas lá na frente, ele perseguindo a igreja, batendo, disse que Paulo era tão perverso que ele arrastava homens, velhos, crianças, mulheres, e encerrava na prisão e mandava matar alguns. Se não matou muitos, né?
Paulo era ruim, aquele cara, era ruim, sabe? Mas o Evangelho pega uma pessoa dessa e transforma num Paulo. Paulo levou muitas surras por causa do nome de Jesus. Paulo se entregou, ele viu Jesus. Jesus aparece a Paulo. Paulo muda de vida. Paulo virou outra pessoa e Paulo se converteu e deu a vida por esse Jesus, porque ele conheceu Jesus. Quem conhece Jesus dá a vida. Quem conhece Jesus vai até o último minuto da vida. Quem conhece Jesus nega a vida para ganhar a vida. Aí, chega lá no finzinho da história, o Império Romano matando os cristãos. Irmãos, os cristãos sempre foram perseguidos, porque a verdade não se dá com a luz, com as trevas, a luz com trevas, a verdade com a mentira. E quem mente tem mais parceiros. Quem mente tem mais quem o apoie. O erro alcança um espaço muito maior. E o Império Romano, se vocês conhecem bem a história, que aqui é um lugar bom, porque você fala, todo mundo sabe das coisas, né? O Império Romano, daquele tempo, e para trás um pouco e para frente, era... ninguém vai me interpretar mal aqui, mas era aqueles caras, era um universo de gays, de homossexuais, de desgraçados, que a moral cristã era uma afronta para eles. E porque a moral cristã era uma afronta para eles, eles dizimaram a liderança cristã. Milhares e milhares de cristãos, os líderes de grupos de vida, os diáconos, pastores, bispos, aquele império matou até. Quem lê as entrelinhas da história do império, o império mais promíscuo. Quer dizer, alguns copiaram assim, mal copiou isso aí, aqueles camaradas, mas Pedro chega lá na frente, no último momento, ele disse, não sou digno de ser crucificado como foi o meu Senhor, de cabeça para cima. A história diz que foi crucificado de cabeça para baixo pela besta romana chamada Nero, que também decapitou Paulo. Conhecer Jesus não é apenas ter essa disposição de morrer por Ele, mas conhecer Jesus é ter a disposição de trabalhar para o reino, para as pessoas, porque o nosso trabalho não é para cima, não é para Deus, é para resgatar as pessoas para subir para os céus. São os projetos missionários, é o investir no reino, custe o que custar, o reino é tudo. Porque o reino que está dentro de você faz de você nova criatura, leva você para a presença do Pai, muda a sua vida. Deixa o reino entrar e tomar conta da sua vida, conhecendo Jesus. Leia sobre Jesus, pesquise sobre Jesus. Irmãos queridos, há quem gosta de pregar sobre a valentia dos guerreiros de Davi, os valentes de Davi, etc. Eu não tenho muita inspiração, né? Porque aquilo aí tem muita coisa mesmo da carne, o domínio do homem sobre o homem, são Israel lutando com os filisteus. Está ajudando até hoje lá. Os filisteus estão lá, Israel está lutando com eles, um matando o outro matando o outro. Isso não tem graça, meus irmãos. Agora eu gosto de falar, de Jesus Cristo que está resgatando o assassino, resgatando todo tipo de criatura pelo poder do Evangelho. Quem conhece Jesus, avança nessa área, resgata vidas. As igrejas do sertão, está lá, meus irmãos, cheia de gente, sendo batizada. Tem uma igreja lá, a igreja de Juvenília, faz batismo direto. A igreja de Carianha está sempre batizando. Batizou um dia desse, teve um batismo lá, já tem pessoas para ser batizadas de novo. O que paga isso, meus irmãos? As suas ofertas, o seu dízimo, a construção daquele templo lá, irmãos, isso é uma coisa minúscula. Aquelas vidas resgatadas, alegre, cantando e conhecendo Jesus.
A minha luta é para que as pessoas conheçam Jesus, para na hora da imprevisibilidade do ataque maligno sair, não naufragar. Pedro não conhecia e saiu, Jesus foi atrás dele. Jesus está sempre atrás das pessoas. Quem foi atrás de Adão quando ele caiu foi Deus. Quem foi atrás de Moisés quando ele estava lá no deserto, pastoreando aquele bodezinho lá do seu sogro, foi Deus. Quem foi atrás de mim lá na roça, evangelizar a minha família, foi Deus através de um profeta dele lá, analfabeto, cheio do Espírito. Quem chamou você para vir para a igreja, porque você se converteu, quem fez isso foi Deus. É Deus que nos traz para Ele. É Deus que nos chama para Ele. Valoriza isso até o último instante da sua vida. Irmão, valoriza isso. Não fique olhando defeitos dos homens, não. Porque se você for olhar o defeito dos homens, você vai ter que ler a Bíblia que nem eu fiz, tá? Eu adorava aquele pastor, quando ele caiu, eu tive que ler a Bíblia de novo, tudo. Porque senão era eu que não estava aqui, não estaria aqui hoje. Não espera isso, não. Porque tudo que você vê falar por aí, de igreja e de pastor, é ruim. Tem pastor aí cuidando de pessoas drogadas, tem pastor aí dando a vida, lutando, mas ninguém vai lá para dizer aleluia, botar ele no jornal, dizer, olha, aqui tem uma obra maravilhosa aqui, feita por um pastor. Não tem. Mas fica falando que pastor é ladrão. Tudo quanto é pastor é ladrão. Ladrão é a mãe dele lá. Já foi que quer me irritar? Queridos, o resumo é esse. Conheça Jesus que você não resvala. Conheça Jesus que você não olha para homem, você vai olhar para Deus. Conheça Jesus que a sua vida vai ser edificada. Conheça Jesus. Pedro conheceu Jesus, fez o que fez. Ele disse, agora eu vou até o fim. E tinha um detalhe, Pedro era casado, tinha a sogra que dava um trabalho para ele. A sogra vivia sempre doente em casa. Até um dia ele chamou Jesus para ir lá curar ela. Jesus foi lá e curou. Eu nem li, pastor Nilson. O meu esboço aqui, desse tamanho aqui, é tudo do mesmo jeito, é sempre a mesma coisa aqui. Só Jesus tem misericórdia de mim. Faço um negócio bem feito, rapaz, com capricho, não acaba, não perco tudo. Eu vou resumir. Abra a tua Bíblia comigo, só para fechar. Isso você vai levar para a tua casa e ficar lendo todo dia, tá? 2 Pedro, que eu devia ter lido inicialmente aqui. 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou até abrir também a minha Bíblia aqui. Oh, Jesus, Deus é bom, misericordioso. Como Deus é maravilhoso, né, gente? Irmãos queridos, Deus quis recuperar essa sua espécie fantástica. Deus quis resgatar essa espécie. Deus não ia se render à queda para deixar, para destruir, para eliminar o homem. Deus quis. Jesus Cristo veio para resgatar a espécie humana, resgatar essa inteligência, resgatar esse ser. Mas todas as forças malignas foram acionadas, inclusive para tentar dividir a igreja, para tentar dividir os que creem, para tentar jogar os que creem contra os outros. E aqui e ali a gente é tentado a querer censurar um ao outro.
Jesus está investindo na igreja. E nada vai vencer a igreja. Nenhum poder satânico vai vencer a igreja somos nós. Do jeito que está aqui, ó, você precisa confessar muitos pecados, mas é a igreja. Você precisa se arrepender de muitas coisas, mas você é a igreja. Do jeito que você está, o Espírito Santo está em você. Aí você diz, mas não pode, eu estou tão atrapalhado. Tá, rapaz. Você não entrou aqui porque foi o Espírito Santo que lhe trouxe. O Espírito Santo, ele não precisa te bater tua cabeça na parede para te trazer aqui, não. Para você. Ele quer que você seja, santifica a sua vida, ande direito. Conserte, você veio aqui para escutar isso. E Pedro, lá no finalzinho, ele escreve assim. Eu mando você abrir e eu perco a minha aqui. Jesus, onde é que está? Eu ando perdendo, pastor Nilson. É isso mesmo. Não, capítulo 3, verso... Eu vou ler aqui, do verso 17 em diante. Diz assim, vós, pois amados, prevenidos como estáis, de antemão, prevenido, porque a tribulação está aí na porta. Você presta atenção, porque o mundo não está fácil não, viu? Prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O texto que eu quero deixar mais gravado na sua vida é esse. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, conhecimento não ocupa lugar. Tem pessoas que não gostam de pensar, porque pensar dá trabalho, e só adquire conhecimento pensando, pesquisando. Pensa em Deus, busca, procura interpretar o que Jesus falou, o que ele veio fazer, como que ele terminou a sua missão, o seu retorno ao céu, o envio do Espírito Santo e a implantação da igreja. O mundo não apodreceu, não acabou por causa da igreja. A igreja é o sal que está conservando esse planeta. Sai a igreja, o planeta apodrece. Cresça no conhecimento de Deus. Cresça no conhecimento. O conhecimento de Deus traz humildade, irmãos. O conhecimento de Deus traz simplicidade de alma. O conhecimento de Deus traz temor de pecar contra Ele. O conhecimento de Deus traz um espírito de adoração e de louvor a Ele. O conhecimento das coisas traz soberba, arrogância, prepotência. O conhecimento das coisas, da ciência, se o indivíduo tem tendência a ser soberbo, ninguém pode ficar perto. Mas se ele tem o conhecimento da ciência, de todas as coisas, e tem conhecimento de Deus, é o somatório de bênçãos. Eu conheci uma pessoa que foi meu diácono nesta igreja. Ele é médico, cirurgião de coração, estudante, é um cientista, professor da Universidade de São Paulo, da USP. Esse homem conhece Jesus. É uma verdadeira criança, doutor Azevedo. Uma verdadeira criança. Aquele é o homem mais humilde que eu já vi. E é o mais sabido que eu já vi. A sabedoria secular, tenha ela o nível que tiver, a profundidade que tiver, com o conhecimento de Jesus, é um manancial de bênção e de graça. Poderá ser que uma pessoa de ciência e de conhecimento seja moderado e não seja soberbo e tão arrogante. Evidentemente que existe. Mas na maioria deles não gosta nem de pobre.
E Jesus dizia: aos pobres é pregado o reino dos céus. Diga para João isso lá. O pobre já tem a desventura de ser pobre, ainda sofre desprezo das pessoas. Absurdo. Quanto mais informado for a pessoa, deve buscar ser humilde. Mas eu só encontro humildade de alma quem conhece Jesus. Fica com esta palavra aí. Cresça na graça e cresça no conhecimento dEle. Você cresce no conhecimento dEle, lendo e meditando nesta palavra. Você cresce no conhecimento dEle, lendo, meditando e orando a Ele. Você cresce no conhecimento dEle, lendo, meditando, orando e mantendo comunhão com Ele e com os irmãos. Vamos ficar de pé. Não é fácil. Não é fácil, porque o que é fácil não vale nada. O que é fácil, muito fácil, qualquer um faz. Mas o que exige um certo critério, capricho, esforço, e ser santo exige negação. Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é mais difícil. Crescer no conhecimento de Jesus é negar muitas coisas. Crescer no conhecimento de Jesus é se render a Ele em tudo. Amém? Põe a mão no peito, eu vou orar ao seu coração. Pai, meu Pai, meu Senhor, meu querido Senhor Jesus, maravilhoso Jesus, Deus em nós, Espírito Santo da igreja, mordomo do corpo de Cristo aqui na terra. Eu entrego os meus irmãos, eu entrego as minhas irmãs, a igreja, nas tuas mãos, ó Deus, com um foco voltado para o crescimento, para deixar que essa palavra se enraize dentro do coração, e que a árvore que nasce nele, nela, seja frutífera, como diz o Evangelho de João, e dê muito fruto. Só se dá fruto a árvores com raízes, e a árvore com a raiz da nossa vida é a palavra, o conhecimento do Senhor e a prática do Evangelho. Senhor Jesus, guarde os meus irmãos, guarde os líderes, guarde os meus pastores, guarde essas almas gloriosas que o Senhor ganhaste, derramando o teu sangue, dando a tua vida. Faça, Jesus, aquilo que o Senhor sempre quis fazer na igreja, mas que não haja impedimento, que Ele possa abrir o coração para crescer, que ela possa dar espaço ao crescimento, que não haja pedras impedindo que a palavra venha enraizar nessa vida. Toda pedra saia em nome de Jesus Cristo. Toda dúvida saia em nome de Jesus Cristo. Toda insegurança e temor saia em nome de Jesus. Que a ousadia do Espírito tome conta destas vidas, todas elas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, essas são as tuas almas, as vidas que o Senhor Jesus Cristo ganhaste para ti. Oh meu Pai, que esta mensagem, essa conversa nossa aqui possa dar um resultado, Pai querido, possa ser um pouco de água na planta, Jesus, possa ser um pouco de luz, meu Pai, para que ocorra toda a química e os frutos possam crescer nesta vida. Meu Pai, eu clamo por isso, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh meu Deus, você diga assim: eu tomo posse, em nome de Jesus.
do conhecimento do Espírito Santo na minha vida, conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, quem Ele foi, quem Ele é na minha vida. Eu tomo posse e adoro o seu nome para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.